Boa tarde a todos, terça-feira, iniciando o nosso Connect Sport de hoje, desejando a todos vocês uma excelente tarde. Você é o nosso convidado especial a acompanhar o nosso Connect Sport de hoje, recheado de assunto. Hoje vamos falar aí de Copa Libertadores, que está de volta, temos os times brasileiros, Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense jogando hoje. Vamos falar também da Copa Sul-Americana, o Internacional entrando em campo, fazendo um pré-jogo dessas competições. Vamos falar também do futebol feminino, a seleção brasileira tem amistoso hoje, enfrenta a equipe da Suécia, vamos falar sobre isso aqui também. Notícias do mercado da bola, do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches, um programa recheado para todos vocês que nos acompanham. Então vamos que vamos, iniciando nosso Connect Sport dessa terça-feira, apresentando os meus comentaristas que todo dia estão aqui comigo. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, boa tarde, Daniel, boa tarde a gente. É isso aí, vamos que vamos, né? Hoje é dia de Libertadores, estou bastante animado e vamos que o mundo do esporte nunca para. Vamos juntos. É isso aí, vamos juntos para mais um programa. E seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes, boa tarde, Santos, boa tarde a todos que estão nos acompanhando e vamos para mais um programa. É isso aí, vamos que vamos, iniciando falando de Copa Libertadores. Hoje temos aí 3 jogos com os times brasileiros que entram em campo. Daqui a pouco a gente vai fazer um pré-jogo e quem traz as informações dos times brasileiros que jogam nesta noite é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos, boa tarde, família ligada na Connect Sport. É terça-feira aí, dia 28 de junho de 2022, dando aí o iniciando a fase de mata-mata, né, da Copa Libertadores, as oitavas de final da Libertadores, a competição mais importante do continente, né, troféu mais tradicional, não merece mais muitos detalhes, né, a competição que é a ambição de todo clube brasileiro, de todo clube sul-americano, e ela está aí dando início a mais uma fase de mata-mata, com grandes clubes, com grandes duelos. Hoje temos 3 brasileiros jogando, né? Vamos começar falando de Emelec do Equador, de Guayaquil do Equador e Atlético Mineiro, né? O Galo forte e vingador, que está vindo numa fase de grupos muito boa, está vindo de uma vitória de virada muito importante no Campeonato Brasileiro, vem de 2 vitórias seguidas também, antes disso, contra o Flamengo, que é outro time grande do campeonato do futebol brasileiro atualmente, e joga aí as oitavas, inicia ela fora de casa, lá no Equador, um duelo que teoricamente é tranquilo, que o Galo não precisa passar muitos sustos se conseguir botar, né, se conseguir praticar o seu futebol esperado, né, para o elenco que tem. Então aí esperamos um jogo, um confronto que o Atlético é bastante favorito e provavelmente não terá muitas dificuldades se jogar, se impor dentro de campo, né? No outro duelo da noite, temos Libertad e Atlético Paranaense. São 2 times aí que já se enfrentaram esse ano pela fase de grupos, né? Eles foram do mesmo grupo e no sorteio acabaram se enfrentando de novo. Na fase de grupos, teve uma vitória para cada lado, o Libertad ganhando por 1-0 no Paraguai. E na volta, aqui no Paraná, o Atlético ganhou por 2-0, né? Então, se isso fosse um mata-mata, o time paranaense, o time brasileiro teria passado de fase, né? Mas agora, como todos sabemos, não é mais fase de grupos, é mata-mata, é outra competição. Então, os times vêm zerados aí e prometem fazer um duelo muito equilibrado aí, sem favorito. Os 2 times aí são favoritos para o confronto da sua casa, né? Como mandante, o Libertad jogando no Paraguai e o Atlético Paranaense jogando no Paraná, e vai fazer diferença justamente o time que jogar melhor fora de casa aí. Eu acredito que esse vai ser o fator desequilibrante desse confronto. Por fim, e não menos importante, né, temos um jogaço que também foi edição de fase de grupos desse ano, Boca Juniors e Corinthians, né, os 2 que já fizeram uma edição, né, de final de Libertadores lá em 2012, o torcedor corintiano lembra bem, né, foi o título da Libertadores que o Corinthians ganhou, né, aquele título histórico, e foi em cima do Boca Juniors o adversário de hoje, dessas oitavas de final de 2022, né. Os 2 times também se enfrentaram na fase de grupos esse ano, né, com uma vitória do Corinthians em São Paulo, em Itaquera, por 2-0, uma boa vitória, e um empate bem movimentado, bastante movimentado, lá na La Bombonera, na Argentina, por 1-1, né? O Boca que teve chance de passar à frente com pênalti, o Corinthians também, então foi um jogo bem equilibrado,
um jogo que promete muito, né, nessa noite de hoje, uma reedição de final de Libertadores, e os dois times que já haviam se enfrentado também nas oitavas de final da Libertadores de 2013, um jogo bem polêmico, né, com a arbitragem bem polêmica, e que o Boca conseguiu se classificar dentro do Pacaembu, dentro de São Paulo, né, no empate. Então aí é um duelo bem recheado de histórias, recheado de emoções e recheado, né, de grandeza. São dois times multicampeões, são dois times campeões do mundo, então tem tudo para ser um grande jogo aí das nossas oitavas de final da Copa Libertadores 2022. Queria saber de vocês aí do estúdio, quais são as expectativas para vocês para a noite de hoje, se temos favoritos, se não temos, quais são os jogos aí que merecem mais destaque. Volto com vocês do estúdio, Lucas Rangel para Conect Esportes São Paulo, um abraço. Um abraço ao nosso repórter Lucas Angel, diretamente de Rondônia, detalhando em sua reportagem aí os jogos de hoje que teremos dos brasileiros pela Copa Libertadores. E já no final aí da reportagem dele, respondendo a pergunta, os nossos comentaristas, agora com as suas excelentes análises, vão dar suas opiniões aí nos jogos dos times brasileiros nessa Libertadores. E vamos começar analisando esse confronto que tá aí na imagem, o Emelec recebendo o Atlético Mineiro em Guayaquil, no Equador. E vamos começar analisando essa partida. Bom, Gabriel, na sua visão, o que podemos esperar sobre esse jogo? Eu acho que vai ser um jogo, vai ser difícil para o Atlético Mineiro, porque o Emelec é uma equipe que jogando em casa, né, tem até um poderio, usa o seu fator casa muito bem, né, tem um estádio que parece um caldeirão, que é o estádio George Capwell, mas acho que o Emelec não deve oferecer dificuldades ao Atlético Mineiro, né? A gente viu o Palmeiras não tendo dificuldade alguma quando foi jogar nesse estádio, venceu por 3-1, então assim, eu acho que o Atlético Mineiro, se entrar com vontade de ganhar, tem tudo para se classificar e se classificar tranquilamente, né? Até porque tem uma equipe muito superior à equipe do Emelec, o Atlético Mineiro, que vem que vem de uma vitória muito, muito importante, né, contra o Fortaleza, depois de estar perdendo por 2-0, conseguiu uma virada em 15 minutos, marcou 3. Vem com uma moral lá em cima, até porque tinha vencido também o Flamengo 2 vezes, então assim, vem de 3 vitórias seguidas jogando em casa, e agora vai para jogar fora de casa e vai também como favorito hoje. Apesar de estar jogando fora de casa, é o favorito e tem tudo para chegar lá no Equador e voltar com uma grande vitória para casa. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Bom, Daniel, e o que você espera sobre essa partida? Opa! Ei, Daniel, então a gente avisou, a internet dele ia cair e dito e feito. Mais uma vez a internet do nosso comentarista Daniel Godoy tendo um problema na conexão. Enquanto ele não retorna, Gabriel, agora... parece que ele retornou. Daniel, faça sua análise sobre essa partida do Emelec enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Bom, vamos lá. Eu acho que se o Atlético Mineiro jogar com a mesma vontade que teve contra o Fortaleza, eu acho que pode conseguir uma vitória sem muita dificuldade, né? Porque o Emelec não está tão bem assim no campeonato equatoriano, é lutado, né? Eu falo que o Emelec não está bem muito assim, pela qualidade do campeonato colombiano, acho que bem, no geral, mas no italiano não tá bom. É isso, eu acredito que hoje o Atlético Mineiro, se jogar com vontade, vai conseguir um resultado positivo e no Mineirão pode vencer com muita tranquilidade. Tá aí a análise dos nossos comentaristas sobre essa partida do Atlético Mineiro. Palpite rapidamente para esse jogo, Daniel. 2-0 Atlético. Gabriel. Vou botar aí 2-1 Atlético Mineiro. Bom, eu vou também de 2-1 Atlético Mineiro para esse jogo. Eu acredito que pela qualidade do time, o Atlético Mineiro tem tudo para fazer uma grande partida e vencer. Vai ser uma partida difícil, o Atlético não está numa grande fase, assim, ainda no seu futebol, reencontrando o futebol ideal, mas eu acredito na vitória da equipe atleticana pelo placar de 2-1. E agora vamos analisar o outro grande jogo que teremos nesta noite, que é o Corinthians na Neoquímica Arena, enfrentando a equipe do Boca Juniors. Bom, Gabriel, o que você espera dessa partida? Eu acho que talvez seja o confronto mais esperado, né, nessas etapas de final da Libertadores, sem dúvida alguma. Corinthians e Boca Juniors já nos reservaram grandes duelos, né, como bem disse, dos jogos do passado, mais de 2012, 2013, né? Então, assim, é um grande clássico do futebol sul-americano, sem dúvida alguma. Então, esses dois jogos, né, nessa temporada, nas grupos, com empate, com a vitória do Corinthians muito boa, muito incontestável, jogando em casa com 2 gols do Maicon. Então, assim,
acho que jogando em casa, o Corinthians tem o favoritismo. Né? O Boca também não vem de bom resultado, perder em casa para o União Santa Fé. O Corinthians vem de empate contra o Santos, mas ao mesmo tempo vem embalado, porque já tinha vencido o Santos por 4-0 na Copa do Brasil. Então, assim, acho que vai ser um jogo muito interessante. Acho que o Corinthians é o favorito, sim, né, por jogar em casa, por todos esses fatores. Por usar muito bem o fator casa, né, por ter a torcida corintiana e fiel ao seu lado. Então, assim, acho que esse confronto vai ficar muito na questão fator casa, né? Tanto o Boca vai ter o fator casa, né, que jogar na Bombonera a gente sabe que não é fácil, e o Corinthians vai ter esse fator, e eu acho que vai depender muito de como as equipes vão sair de casa. O Boca quase não ofereceu perigo ao Corinthians, e o Corinthians foi até a Bombonera e foi a mesma coisa também, apesar de ter empatado por 1-1, né? Mas o Corinthians acabou sendo bastante pressionado nesse jogo e não conseguiu ter volume de jogo. Então, assim, acho que vai depender muito de como as equipes irão para jogar fora de casa. E assim, são duas equipes que se conhecem, até porque já se enfrentaram 2 vezes esse ano. Então vai ser um jogo bastante estudado, mas acho que por jogar em casa, por ter esse fator, né, por todos esses motivos, acho que o Corinthians é sim o favorito. Tem um time melhor que o Boca, na minha opinião. O Boca não é mais aquele time assim, esplendoroso como era antigamente, né, que tinha Palácio, tinha Riquelme, tinha Palermo. Não é mais esse time hoje. Hoje, por exemplo, o River Plate está bem acima do Boca Juniors em questão de elenco, né, questão de qualidade no time. Então, assim, acho que o Corinthians, por todos esses fatores, é o favorito e tem tudo para sair hoje de Itaquera com uma grande vitória. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Já finaliza seu comentário com o palpite, Gabriel. Sim. Então, por todos esses fatores, eu vou falar que o Corinthians perde. Não, brincadeira. O Corinthians hoje vence pelo placar de 1-0, cara. Jogo difícil, 1-0 Corinthians. Então, eu já vou também dar o meu palpite. 2-0 Corinthians nessa primeira partida. Bom, Mas Daniel, faça a sua análise sobre esse jogo. Confiante. É isso aí. Vamos lá, né, velho? Cara, eu acho o seguinte, né? O Boca Juniors não é mais aquele time papão, aquele bicho papão, mas é o Boca, né? Enfim, é um dos maiores campeões da Libertadores e, independentemente do momento da competição, da fase atual, o Boca sempre será temido, né? O Corinthians fez um jogo mais ou menos contra o Santos no final de semana, mas lembraram também no último jogo, né? Na fase de grupo, as duas equipes também se enfrentaram, se não me engano, ficou 1-1 na La Bombonera, e no segundo jogo, na Arena na Neoquímica, né? O Corinthians acabou vencendo pelo placar de 2-0, mas acredito que hoje a pegada é outra, não tem nada a ver, os times estão diferentes, entendeu? O jogo é outro, a pegada vai ser diferente, mas eu acho que por ter um futebol eficiente, eu acredito que o Corinthians pode sim conseguir um resultado bastante positivo diante da equipe do Boca Juniors, né? Eu acho que o Corinthians vence pelo placar de 2-1. Bom, tá aí a análise dos nossos comentaristas sobre os 2 jogos dessa Copa Libertadores e vamos analisar agora o terceiro jogo de do outro time brasileiro que entra em campo nessa noite pelas oitavas de final da Copa da Libertadores, que é o Atlético Paranaense, que enfrenta a equipe do Libertad. Bom, Gabriel, o que você espera aí desse jogo? Eu acho que na minha opinião, dos confrontos de hoje, é o confronto com mais disparidade técnica, né? Acho que o Atlético Paranaense, pelo momento que vive, é muito superior ao Libertad, né? Se bem que acabou terminando em segundo no grupo, né? Atrás do Libertad, inclusive, por isso que está jogando a primeira partida em casa, mas acho que o Atlético Paranaense é muito favorito. O Filipão, a gente tanto criticou a contratação do Filipão, né? Mas o Filipão está ultrapassado, tá isso, tá aquilo, e a verdade é que ele calou a boca de todos nós, né? Porque ele chegou no Atlético Paranaense, arrumou a equipe de um jeito que tá difícil de desarrumar, hein? Para qualquer equipe que vai jogar contra o Atlético Paranaense, tá muito difícil jogar contra. O Bragantino viu isso, né, cara? Aliás, eram os reservas do Atlético Paranaense que estavam jogando no sábado, e o Atlético Paranaense simplesmente passou o trator, né? Chegou a fazer 3-0 em 20 minutos, o jogo acabou terminando 4-2. Então, assim, o Atlético Paranaense, por todos esses fatores, e também tem um caldeirão, que é a Arena da Baixada, né, cara? A Arena da Baixada é um estádio que qualquer pessoa que joga lá sabe que é muito difícil, que tem um campo sintético, é um muito frio, né? Porque o Curitiba é frio, tem um teto retrátil, então assim, é sempre o mesmo clima, é um jogo muito difícil. Eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo hoje, cara, para chegar na Arena da Baixada e sair com um excelente resultado e já praticamente encaminhar a classificação, né? Porque tem um time melhor, tem um treinador melhor e tem uma torcida que vai apoiar a equipe, então tem todos os fatores ao seu lado. Então acho que o Atlético Paranaense, por todos esses motivos, tem tudo para chegar hoje, mais tarde, e fazer uma grande atuação, né? Tá contando com grandes fases. Agora teve a chegada do Fernandinho, que vai ser um cara que vai dominar o meio campo do Atlético Paranaense, um cara que tem experiência de muitos anos, a gente até falou sobre ele ontem, né? Que jogou no Manchester City durante muito tempo, jogador de 2 Copas do Mundo, que o Filipão já conhece, porque já tinha colocado o Fernandinho
para a Copa de 2014. Então, assim, por todos esses motivos, o Atlético Paranaense está empolgado, está vendo uma fase boa, e por isso hoje, na minha opinião, eu acho que o Atlético vence pelo placar de 3-0. Bom, já seguindo aqui o palpite do apresentador, acredito que 2-0 Atlético Paranaense faz a lição de casa nessa noite e vence a equipe do Libertad. Seguindo o nosso pré-jogo, vamos agora com um comentário do nosso comentarista Daniel Godoy para essa partida. Eita, a internet do Daniel caiu, enfim, deixando ele na mão. Bom, enquanto a internet do Daniel não volta, a rede banda larga tem um recado no nosso Connect Sport. Não tem uma internet em sua residência igual a internet do nosso comentarista Daniel Godoy. Quer uma internet de qualidade? Bom, vamos lá, né? Agora sim ele voltou. Ei, Daniel, tem que dar um jeito nessa internet, meu amigo. Aí fica complicado pra gente, pô. Vamos lá, né? Olha, eu acho que não vai ser um jogo fácil pro Atlético Paranaense, porque o Libertad é um time que vive no momento, é o atual líder do Campeonato Paraguaio. Agora temos que reconhecer que o Felipão vem fazendo um ótimo trabalho, calando a boca de muitos, inclusive a minha, né? Porque, além disso, o Atlético Paranaense jogará com a torcida a seu favor, né? Porque jogar na Baixada nunca é fácil. Portanto, eu acho que, apesar das dificuldades, eu acredito que o Libertad, o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense consegue vencer o jogo de hoje. Eu vou ser mais moderado no placar. Eu acho que o Atlético Paranaense vence por 1-0. Olha só, tá sendo mais moderado, né? Mas o importante é que faz a lição de casa, no seu entendimento, né? Faz o dever de casa, vence a partida e leva lá para os defensores del Chaco pelo menos uma pequena vantagem para o jogo de volta. Bom, é isso aí, os nossos comentaristas com excelentes análises aí fazendo o pré-jogo dos jogos dessa terça-feira pela Copa Libertadores, os times brasileiros que vão jogar. Pode ter certeza que no nosso Connect Sport de amanhã a gente vai trazer uma cobertura completa com informações e debate de tudo que aconteceu nessas partidas. Antes do comercial da Rede Banda Larga, temos recados também de que acompanha o nosso Connect Sport. Renato Sanches, boa tarde, Connect Sport. Boa tarde, Renato. Muito obrigado pela audiência do nosso programa. Tá aí o Renato Sanches, Libertadores Brasileiro, Copa do Brasil. Hora da onça beber água. Isso aí, ótima colocação. Com grandes jogos em cada competição e com os comentários aqui dos nossos comentaristas e a cobertura completa no nosso Connect Sport. Agora sim, a Rede Banda Larga tem um recado no nosso programa. Quer experiência de verdade na web? Vem para a Rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. Olha aí a vantagem de ter a Rede Banda Larga aí na sua residência, no seu comércio. Gostou? Tá interessado? Tá o contato então da Rede Banda Larga no GC. 11 4210 4412, repetindo 11 4210 4412. Lembrando que a Rede Banda Larga tem uma internet de qualidade por um preço acessível, 600 mega por R$100. Não perca essa oportunidade. E também lembrando que a Rede Banda Larga, reforçando o que passa no comercial, tem na TV Fibra 90 canais, entre eles agora o canal 12, que passa 12.1, que passa a transmissão aí da Connect Brasil TV junto com o consórcio, e também o consórcio que a Connect Brasil TV faz parte, uma programação de qualidade para todos vocês, e também passa o nosso Connect Sport. Portanto, não perca tempo, se torne mais um assinante da Rede Banda Larga. Bom, vamos falar agora de Copa Sul-Americana aqui dentro do nosso Connect Sport, falando do jogo do time brasileiro que entra em campo hoje, que é o Internacional. O Internacional tem um confronto difícil contra a equipe do Colo-Colo do Chile. Bom, Gabriel, o que você espera dessa partida? Cara, eu acho que vai ser um jogo difícil, né? A equipe do Colo-Colo, que vem de uma grande vitória por 5-1 contra o Desportes Temuco, jogando fora de casa pela Copa do Chile. Aliás, com direito a hat-trick do Juan Martín Lucero, então o pessoal do Inter tem que ficar de olho nele. Então, assim, o Colo-Colo, essa partida aconteceu na terça-feira passada, ou seja, vem de uma semana de preparação. Já o Inter teve o jogo na sexta-feira contra o Coritiba, né, onde a equipe venceu por 3-0. Eu acho que a prioridade do Inter hoje não é a Sul-Americana, né? Eu acho que o Mano, inclusive,
pode até estar com alguma equipe mesclada, os jogadores não estão assim titulares, então eu acho que por esses motivos vai ser um jogo complicado, né? O Colo-Colo é uma equipe muito grande, quase se classificou, né? Foi na última rodada, acabou sendo eliminado por Fortaleza, no grupo onde tinha o River Plate e o Alianza Lima, ou seja, é um time que vem da Libertadores, então assim, vai ser um jogo muito difícil pro Internacional, cara, e o Inter, apesar de tudo isso, na minha opinião, ele tem um pouquinho do favoritismo, tem uma equipe melhor que o Colo-Colo, na minha opinião, né? O Internacional, que parece que se encontrou com o Mano, né? Inclusive lá no começo, na Copa Sul-Americana, a equipe não estava indo bem, né, quase chegou a ficar de fora, né, com empates contra a Guaiarena, contra o Sol de Outubro, acho que Sol de América, ou Sol de Outubro, 9 de Outubro, desculpa, 9 de o nome do time. Então, assim, o Inter realmente teve um começo de Sul-Americana muito complicado, no final conseguiu a classificação, e agora chega essa fase e já pega uma pedreira logo de cara, né, com o Colo-Colo, né, então vai ser um jogo difícil, mas acho que o Inter, por ter um time melhor, né, por ser um time que está em um momento muito bom, né, cara, vem ganhando jogos assim importantes, tá no G4 no Brasileirão, o Inter é o favorito, e na minha opinião hoje vence pelo placar mínimo de 1-0, hein? Acho que hoje vai ser um jogo difícil pro Internacional, vence por 1-0 e vai ser um resultado muito bom. E eu tô, cara, e pra ser sincero, esse time do Inter é um time que tá dando gosto de ver, né? Porque não é um time que joga bonito, tá todo o tempo pra frente, mas é um time que é muito aplicado, né, taticamente. O Mano tem essa questão tática muito forte com ele, né, desde o tempo de Corinthians. Então, assim, é um time que é muito aplicado taticamente e na hora de sair, né, sai muito bem. O Mano tá sabendo usar o Alan Patrick como ninguém, porque o Alan Patrick não é esse cara de marcação, né, então, assim, nunca teve esse cacoete. Então, assim, ele deixa, quando o time adversário está atacando, ele deixa o Alan Patrick como centroavante, né, e quando, de repente, quando o Inter rouba a bola, o Alan Patrick vem 10 metros para trás, né, pega a bola e vira um armador do time. Então, isso, para mim, está sendo um fator muito legal, né? À toa que o Alan Patrick está se destacando nesse Brasileirão, né? Até agora vem fazendo gols, dando assistência, vai jogar provavelmente parte de hoje. Então, assim, acho que o Inter vem com tudo hoje e eu acho que por esses fatores vence pelo placar de 1-0. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, dando aí a sua opinião e o seu palpite pro jogo desta noite, o Internacional que enfrenta a equipe do Colo-Colo. Agora, seguindo o nosso pré-jogo, é com você, Daniel Godoy, faça a sua análise sobre essa partida. Vai ser um jogo complicado para a equipe do Internacional. O Colo-Colo é o atual líder do campeonato chileno. Agora, o Internacional vem fazendo um bom futebol, né? Vem jogando um bom futebol. O Mano Menezes simplesmente conseguiu ajeitar o time do Inter, muito também com a chegada dos reforços. Exemplo do Alan Patrick, que é um cara que faz gols, dá assistência, vem sendo um jogador bastante importante. Tem também o Tyson, enfim, né? Eu acho que o Internacional pode sair de lá com um resultado positivo, mas acredito que será um jogo bastante disputado, né? Agora, apesar das dificuldades, eu acredito que o Internacional pode vencer pelo placar de 2-1. Aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né, fazendo um pré-jogo aí, os nossos comentaristas, tanto da Libertadores quanto também da Copa Sul-Americana. Agora vamos seguir o nosso pré-jogo falando da Série B. A Série B tem espaço no nosso Connect Sport de hoje. Ele está iniciando os jogos de hoje da 15ª rodada da competição e eu vou estar passando os jogos de hoje com grandes jogos, né? Teremos o Brusque enfrentando a equipe do Bahia, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Sport, teremos também o jogo entre Guarani e Ituano, e também teremos Grêmio e Londrina, os jogos de hoje pela Série B, 15ª rodada. Bom, Gabriel, faça a sua análise aí. O que você analisa aí desses jogos de hoje pela Série B? Hoje tem um líder em campo, né? O Cruzeiro volta a campo hoje às 9h30 no jogo muito difícil contra o Sport, né, cara? O Sport que realmente é uma equipe que também tá lá na parte de cima da tabela. Tem o Grêmio também. O Bahia, né, com a mudança de técnico, hoje tem a estreia aí, né, do Ederson Moreira, que volta a Salvador, que finalmente aí foi contratado. Então, assim, cara, essa Série B tá muito interessante. Hoje temos jogos muito interessantes, né? Eu acho que principalmente pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro hoje precisa vencer para não deixar o Vasco também encostar, né? Se o Cruzeiro empatar ou perder hoje, o Vasco pode assumir liderança amanhã, né? Então, assim, essas duas equipes estão muito acima dos outros. Então, né, num momento muito bom, então tá uma briga muito interessante do Cruzeiro e Vasco para ver quem fica com a liderança, e hoje o Cruzeiro vai ter esse tira-teima aí no jogo de mais tarde contra o Sport. Já pro Sport, cara, é um jogo muito importante também, né, porque o Sport hoje se encontra na 5ª colocação, a equipe que vem de vitória, né, tá aí a 1 ponto atrás do Grêmio, que é o 4º colocado, tá ali na mira do G4, o Grêmio que também joga hoje contra o Londrina, então assim, o Grêmio tem a oportunidade hoje, quem sabe, contando a vitória
né, do Cruzeiro e vencendo, fazendo seu papel de casa, que é vencer o Londrina jogando em casa, pode abrir 4 pontos para o quarto colocado. Então, assim, seria uma vitória de extrema importância para o Grêmio hoje contra o Londrina e torcendo também torcendo pelo tropeço da equipe do Sport. Então, assim, por outro lado, também tem o Bahia, que joga tentando se reabilitar na competição contra o Brusque, né? Depois da derrota para o Novo Horizontino, jogando em casa na última rodada, depois da demissão do seu técnico. E a Série B, cara, que a gente está falando já há muito tempo, né, Gabriel? É uma Série B que está muito interessante, muito disputada, só o timaço que está jogando, né? Se a gente pegar esse G5 aí, né, o Cruzeiro, Vasco, Bahia, Grêmio, Sport, são times de Série A, né? Tem título brasileiro no meio, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, né? Então, assim, tá muito maneiro de se ver, e ao mesmo tempo a gente vê outras equipes também aparecendo, né? Por exemplo, o Tom Benz, que está na sexta colocação, pode até assumir o G4, cara, essa rodada, né? Se o Grêmio perdeu, o Sport também não venceu, o Tom Benz vencendo, o Tom Benz assume o G4 também, assume a quarta colocação. Tem o Criciúma, que também é uma equipe muito tradicional, a gente esquece do Criciúma. O Criciúma é campeão de Copa do Brasil, a gente disputou a Série A inúmeras vezes. Tem, né, o Operário também, o Sampaio Corrêa, ou seja, tá muito legal essa disputa, e ao mesmo tempo lá na parte de baixo a gente vê times que a gente não esperava ver, né, como é o caso do Guarani, da Ponte Preta, que são times também muito tradicionais, né, e que também jogam hoje, né, o Guarani enfrenta o Ituano às 9h30, a Ponte Preta tem um jogo dos desesperados, né, contra o Vila Nova mais tarde também às 9h30, jogando fora de casa. Então, assim, essa rodada hoje promete, teremos 5 jogos, e os 5 jogos extremamente interessantes e de extrema importância em todos os jogos, né. Nenhum jogo, sabe, aquele jogo de meio de tabela, né? 10º contra 11º, né? Ou é jogo valendo rebaixamento, ou é jogo valendo Série A, valendo liderança também. Então, assim, tá muito bacana essa Série B, e hoje, essa rodada de hoje, promete bastante. Vai ter palpite? Pode ficar à vontade para fazer seus palpites. Pode mandar, então? Pode. Vamos lá, então. Cruzeiro Sport. Acho que o Cruzeiro vence pelo placar de 2-1, jogando em casa no Mineirão, um jogo difícil. O Grêmio vence o Londrina pelo placar de 2-0. O Bahia empata com o Brusque por 1-1. A Ponte Preta vence o Vila Nova por 1-0 e o Guarani vai empatar em 2-2 com o Ituano. Meus palpites aí. É isso aí, nosso comentarista Gabriel Sanches fazendo as suas observações dos jogos de hoje pela 15ª rodada da Série B. Agora chegou a vez do nosso outro comentarista, Daniel Godoy, também fazer sua análise e deixar os seus palpites dos jogos de hoje pela Série B. Vamos lá, né? Primeiro tem Brusque e Bahia, né? Bahia que vai ter a estreia do técnico Anderson Moreira, que teve o Guto Ferreira demitido, né? E o Bahia está em recuperação, né? Vem de 2 derrotas consecutivas e vai tentar hoje emplacar uma vitória lá em Santa Catarina. Eu acho até que vai conseguir. Eu acho que o Bahia vence por 2-1. Na Arena do Grêmio também, o Grêmio recebe o Londrina, né? O Grêmio é um time que acaba oscilando bastante nessa competição. É um time que quando vence não convence. É um time que empata muito, mas por estar jogando em casa, eu acredito que hoje o Grêmio vence, né? Grêmio 2-1 e ainda com 2 gols do Diego Souza. E para fechar, teremos também Cruzeiro e Sport, né? O Sport, que já está a 4 jogos sem vencer, são 3 empates seguidos. Empatou também na última rodada em 0-0 contra a equipe do Brusque, né? Que enfrenta o Bahia hoje. Mas eu acho que o Cruzeiro hoje vence, tá? Acho que vai ser 2-0 pro Cruzeiro. E tem mais um jogo ainda, Vila Nova e Ponte Preta, né? São 2 equipes desesperadas, tá? São 2 equipes que estão na zona do rebaixamento. A Ponte Preta foi rebaixada no Campeonato Paulista, agora está com riscos sérios de cair para a Série B também. E o Vila Nova, que é o lanterna do campeonato. Portanto, eu acho que, diante da situação das equipes, eu acho que hoje esse jogo terá 0-0. É isso aí, a técnica até olhou assim, o Daniel falou bonito a última partida, dessa última partida em questão de ambas as equipes, 0-0, falou bonito, hein? Encerrou aí com chave de ouro o seu comentário, Daniel Godoy. Bom, aí falando da Série B, né, pode ter certeza que no Connect Sport de amanhã, se eu fosse você, eu não perdia tempo, vai passar, a gente vai fazer um pós-jogo completo dos jogos que estamos falando hoje, né, tanto da Libertadores, Copa Sul-Americana e também da Série B. Assim também como o futebol feminino, que tem espaço aqui no nosso Connect Sport. Vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira aí que está em amistoso pela Europa, preparando-se para a disputa da Copa América. E hoje tem um grande jogo contra a equipe da Suécia. Bom, Gabriel, o que você espera para essa partida?
Cara, é um jogo assim, um jogo que a gente tem que também entender que é apenas um teste, tá? Porque a seleção sueca hoje é muito superior, não muito superior não, mas é superior à seleção brasileira, né? É a atual segunda colocada no ranking, inclusive foi vice-campeão olímpico em Tóquio, perdendo para a seleção canadense. Então, assim, é um jogo muito complicado, que daqui a pouco inclusive vai ser daqui a pouco, né? Começa 1h30 da tarde, então, assim, o Brasil veio com algumas mudanças também, né? Lembrando que o Brasil está se preparando aí para a disputa da Copa América, que acontece no dia 9 de julho, que começa, né? Então, assim, o Brasil hoje vai jogar essa partida e tem um jogo muito difícil, mas ao mesmo tempo, cara, vai ser um teste excelente pro Brasil, né? O Brasil que vem de derrota com a Dinamarca na sexta-feira por 2-1, mas o jogo onde o Brasil perdeu muita chance, inclusive poderia ter vencido o jogo. Então, assim, acho que o Brasil hoje vai jogar mais tranquilo, né? Não tem essa questão de favoritismo. Então, assim, o favoritismo tá no lado sueco, até porque elas vão jogar em casa, né? Então, assim, o Brasil hoje vem com mais tranquilidade para essa partida, e eu acho que o Brasil tem condições de competir, cara. Isso aí tem, né? Lembrando que o último confronto entre essas duas equipes foi nas Olimpíadas de 2016, onde o Brasil foi eliminado nos pênaltis, né? O jogo acabou terminando 0-0, e nos pênaltis o Brasil perdeu naquela fatídica partida no Maracanã, mas ao mesmo tempo, naquela mesma competição, o Brasil venceu a Suécia, se eu não me engano, pelo placar de 5-1, né? Jogando em casa, né? Jogando no Engenhão. Então, assim, o Brasil tem tudo para chegar hoje e quem sabe ganhar, cara. Não é impossível, né? Mas a gente sabe também que o resultado não é o mais importante, sim, questão de desempenho, né? O Brasil, aquilo que a gente estava falando, inclusive ontem, né, contra a Dinamarca, o Brasil foi um time que criou muitas chances de gols, mas ao mesmo tempo cedeu muitas chances de gols, né? Ou seja, ocorreu um desequilíbrio, né? Porque a parte defensiva não estava bem, enquanto isso a parte ofensiva estava tudo certinho. Então, assim, a Pia precisa ajeitar isso e tá na hora, né? Foi o que eu falei ontem. Já são 3 anos da Pia, né? Ela tá na seleção há bastante tempo, já conhece muito bem esses jogadores, então tá na hora de ajeitar esse sistema defensivo, né? Talvez os laterais sejam um pouco ponto de desequilíbrio, porque as laterais realmente no Brasil não são tão boas assim, né? A zaga, tudo bem, tem a Rafaele que joga no Arsenal, tem a Tainara, que acabou de ser contratada pelo Bayern de Munique. Então, assim, é uma defesa que tem boas zagueiras, talvez as laterais, né? A Letícia Santos é uma jogadora talvez que não seja titular absoluto, a Fê Palermo também não. A Tamires eu acho que pode jogar hoje, né? Que é a lateral do Corinthians, que não jogou na sexta, mas acho que entrando ela, a lateral do Brasil muda de patamar, porque ela é uma jogadora de extrema qualidade, né? A gente conhece muito bem, porque ela atua aqui no futebol brasileiro, pelo Corinthians. Então, assim, no meio campo tem a Angelina, tem a Luana, que são boas jogadoras, né? Tem também que está usando bastante a Debinha, né, às vezes com o meio campo também, às vezes com o ponto esquerda, que tem sido a artilheira da seleção brasileira, né, tem a Ali Borges também que joga, a Duda Santos também, que entra muito bem, tem a Duda que joga no Flamengo, então assim, é um time que é um time muito bom, né, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos, hoje assim, tudo bem, não é top 5 ou top 3 do mundo, mas é uma equipe que pode ser top 10 do mundo, né, com certeza então assim, tem tudo para fazer uma boa campanha nessa Copa América e poder se classificar para o Mundial e para as Olimpíadas, que é o que mais importa nessa Copa América, né? Por isso que o Brasil está nessa pegada boa, o Brasil é muito superior às equipes da América do Sul e está tentando competir agora contra as equipes europeias, né? Tem os Estados Unidos, né, que é um ponto à parte, né, que é uma equipe que é a melhor equipe do mundo, mas ao mesmo tempo as seleções europeias cada vez mais estão crescendo, como é o caso da Espanha. A Suécia sempre teve tradição, né? A Dinamarca vem forte, a Inglaterra vem forte, a Holanda vem forte, então o Brasil não pode ficar para trás e tem que começar, né, a melhorar principalmente questão física, questão tática. Então, assim, o Brasil está melhorando aos pouquinhos e tem tudo para daqui a pouco igualar elas, né? Até porque com bola no pé a gente é melhor que todo mundo. Isso é um fato para mim, né? Então a gente tem que começar a igualar nessas questões, né? Principalmente na parte física e na parte tática. Se a gente conseguir igualar esse ponto, o Brasil com certeza daqui a alguns anos vai virar uma das melhores seleções do mundo, sem dúvida alguma. Palpite? Palpite? Cara, hoje eu não estou muito confiante não, mas eu vou tentar ir com um pouquinho de otimismo, né? Acho que o Brasil consegue arrancar um empate por 2-2. Eu vou Opa, a técnica aqui fazendo um sinal, apostando na vitória da seleção por 2-1. Eu tô junto com a técnica aí, vamos ver se o meu xará ele é pé quente ou não, ou ele é pé de rato. Vamos ver aí se ele tá certo ou não pra essa partida. Eu acredito no mesmo palpite que ele, 2-1 pro Brasil. Brincadeiras à parte, o meu palpite aí pra acreditar na vitória da seleção. Bom, Daniel Godoy, fique à vontade para fazer a sua análise e também deixar o seu palpite para esse jogo da seleção brasileira. Bom, vai ser um jogo bastante complicado, né, para a seleção brasileira. A Suécia é a segunda colocada do ranking mundial da FIFA. E falar agora sobre a seleção brasileira, vem com novidade, né? A Pia decidiu colocar a volante Angelina, né,
que acabou dando bastante dinâmica no jogo contra a Dinamarca, no qual a seleção brasileira acabou perdendo por 2-1. Além disso, vai lembrar que a Suécia, quando a Pia era treinadora, eliminou a seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio em 2016, né? Após enfrentar a Suécia, a seleção brasileira vai acabar deixando a Europa e terão alguns dias de folga para iniciar a preparação na Copa América, né? No dia 5 de julho, a seleção viaja para a Colômbia e estreia no dia 9 contra a Argentina, às 9 horas, horário de Brasília, na Colômbia, e a gente comentará aqui no Connect Sport. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, agora vamos seguir o nosso Connect Sport com bastante informação do mercado da bola. Opa, faltou seu palpite. Tá. É verdade, sim, isso quer dizer, vai ser 1-1. 1-1. Pelo jeito, hoje o pessoal tá meio inseguro aí com a seleção brasileira, mas vamos acreditar. Pode ter certeza que amanhã a gente vai trazer também uma cobertura completa dessa partida entre Suécia e Brasil. Bom, agora sim, vamos seguir o nosso giro de notícias pelo mercado da bola, começando com o atacante belga Origi, né, que por muito tempo atuou na equipe do Liverpool, está deixando a equipe do Liverpool para acertar com a equipe do Milan. Lembrando que o atleta chega sem custos pelo fato de não ter renovado seu contrato com a equipe do Liverpool e se torna um reforço aí para a próxima temporada na equipe do Milan. Levando em consideração, já seguindo também que o Milan também tem interesse no mercado brasileiro. O Milan, segundo informações, tem sondado a situação do meia Danilo, do Palmeiras. Segundo informações, o Milan também tem interesse no atleta, mas porém esbarra em valores, porque o Palmeiras, a multa rescisória para clubes europeus, gira em torno de 100 milhões de euros. E vamos seguindo nosso giro de notícias falando de Renier. Renier, que na última temporada brasileira atuou pela equipe do Borussia Dortmund, desperta o interesse da equipe portuguesa do Benfica. Bom, Gabriel, o que você analisa sobre essas movimentações do mercado da bola? Primeiro falando do Origi, né, que é um cara que assim, não é um cracaço de bola, mas fez bastante gols importantes pelo Liverpool, né, marcou aquele gols naquele jogo, inclusive o gol da classificação naquele fatídico jogo contra o Barcelona, né, no 4-0, naquele escanteio que o Alexander-Arnold bate rápido, na final da Champions, no mesmo ano ele marcou contra o Tottenham. Então assim, um cara que tem esse histórico de fazer gols importantes, não é um cracaço de bola, mas é uma contratação que pode sim ajudar a equipe do Milan, né? O Milan que já tem o Giroud no ataque, tem o Ibrahimovic, né, que vai fazer uma cirurgia, então não sabe se vai voltar, não sabe se vai se aposentar, acho que é 8, é difícil ele voltar, né? Então assim, tem o Origi agora para fazer companhia ao Giroud, né? Acho que tá bem de centroavante, né? São dois jogadores que não são craques, mas são dois jogadores que são matadores e se deixarem sozinhos vão botar a bola para a rede. Então acho que a contratação do Milan foi bastante interessante. Já o Danilo, né, que o Milan também quer, eu acho que assim, cara, o Palmeiras está mais do que certo de segurar o garoto, ele ainda é muito novo ainda, hoje, na minha opinião, ele já passou de ser uma promessa, na minha opinião, hoje ele é uma realidade, né, o que ele joga é brincadeira. Eu acho que 100 milhões de euros, acho meio difícil o Palmeiras vender ele por esse valor, acho que ninguém vai querer pagar esse valor nele, mas assim, eu acho que se alguém já oferecer 40 milhões, ou até mesmo 50 milhões de euros, acho que o Palmeiras não vai ter muito o que fazer e vai acabar vendendo o jogador. E eu acho que assim, cara, o Danilo é um cara que, na minha opinião, é o futuro do futebol, né? Esse meio campo moderno que ataca, defende, é um cara que é muito bom jogador. E se for pra Europa, cara, por exemplo, se ele for pro Milan, né, como o Milan quer ele, eu acho que não dá 2 anos ele já tá jogando no Manchester City. Eu acho que o futebol dele combina com o Manchester City. Eu vejo ele jogando no Manchester City daqui a alguns anos, ou até mesmo no Real Madrid, ou no Barcelona, ou no Manchester United, que seja. Manchester United não, né? Vamos fazer isso com a carreira do menino também, né? Vamos com calma. Mas assim, também é sacanagem com o rapaz também. Mas assim, eu acho que ele é um cracaço de bola e tem tudo, seja pra onde ele for, tem tudo para ser um craque de bola e ser um dos melhores meio-campos do mundo em alguns anos, porque ele realmente é muito qualificado. E já o Renier, né, cara, o Renier é uma decepção, né? Mas eu acho que assim, o Renier escolheu errado o lugar para onde ele foi, né? Ir para o Borussia Dortmund, muito jovem, para a Alemanha, jogar num time onde não tinha brasileiro, é muito frio. Então, assim, eu acho que ele fez uma escolha errada, né? E se ele for para o Benfica, pode ser o ponto-chave da retomada da carreira dele, né? Porque ele vai para Portugal, vai a um país onde se fala português, né? Onde vai ter muitos brasileiros do lado dele também, e ele pode ter essa mudança, né? Eu vejo muito pelo Paquetá, né? Que foi um cara que saiu do Flamengo também, foi pro Milan, no Milan ele era sozinho, não tinha nenhum brasileiro no time, o estilo de jogo também não favorecia ele, tanto que ele não conseguia desempenhar um bom futebol, e aí foi vendido pro Lyon, e no Lyon ele se tornou um craque hoje, um dos melhores meio-campos também que temos aí.
no Brasil. Então, assim, eu acho que o Renier, se pode seguir por esse mesmo caminho, indo para o Benfica, eu acho que é um time onde ele pode aparecer com mais frequência, jogar com mais vontade, jogar também com mais frequência, e eu acho que vai ser um cara que pode sim dar essa retomada na carreira, caso vá para o Benfica, eu acho que será de extrema importância para ele, né? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, né? É isso aí, análise do nosso comentarista Gabriel Santos. Agora eu passo a bola para o nosso outro comentarista, Daniel Godoy, fazendo a análise. O que você espera, Daniel, da possível contratação aí do Benfica, o Renier atuando pela equipe do Benfica? Temos também aí também o Origi no Liverpool, né? Enfim, as movimentações do mercado da bola. E lembrando o Danilo também, é tanta notícia que a gente acaba esquecendo a sequência aqui, tem que olhar na pauta. O Danilo também, que desperta interesse do Milan. Na pauta também. Tem que ficar de olho, porque a gente seleciona muita pauta aqui, muita notícia, a gente acaba esquecendo. Pode falar. Vamos lá, né? Primeiro eu vou falar sobre o Renier. Né? Assim, o Renier, eu acho que ele acabou saindo do Brasil muito cedo. Logo quando ele foi fazer 18 anos. No Flamengo, em 2019, quando ele estava com 17, ele foi muito bem, mesmo sendo reserva. Ele era um ótimo coadjuvante, praticamente o 12º jogador da equipe, fez alguns gols importantes, inclusive um deles contra o Fortaleza, né, em um jogaço. Aí depois foi para o Real Madrid, jogou no time B, não teve espaço no time profissional e foi para o Borussia Dortmund, onde também não conseguiu render, né? Eu acho que o Renier ainda é jovem, ele só tem 20 anos, porém, o que eu acho que pode ter, talvez, atrapalhado a carreira dele foi que ele saiu cedo demais do Brasil. Falando agora sobre o Danilo, eu acho que o Palmeiras, eu acho que tá certo em ter segurado ele, né? 6 milhões de euros. Eu acho que o Danilo vale muito mais do que isso. Eu acho que se ele fosse vendido por uns 40 milhões, seria mais justo, eu acho. Seria uma proposta para pensar. É isso aí, né? Eu acho que o Palmeiras tem que segurar o possível o Danilo, tá? Porque o Danilo, ele é um jogador que pode render muito, né? E falando agora do lado do Danilo e não do time, eu acho que o Danilo poderia pelo menos ficar até esse ano no Palmeiras, porque é um ano de Copa do Mundo e se ele continuar jogando bem, ele pode sim conseguir chance. Agora, se ele for para algum time europeu, ele pode acabar sendo mais um e com isso poderá perder espaço na seleção. Falando agora sobre o Origi, né? Não é nenhum craque de bola, mas é um bom jogador, é um jogador que foi útil à equipe do Liverpool. Ele, inclusive, foi bastante importante na Champions de 2019, né? Quando o Liverpool venceu o Barcelona em 4-0, depois de ter perdido por 3-0 no Camp Nou, e o Origi acabou sendo bastante importante, né? Agora, eu acho que ele vai acabar indo para o Milan, que por mais que ele vive em uma boa fase, é um time inferior tecnicamente ao do Liverpool, e acredito que ele possa ter mais espaço até no time titular. Tá aí a análise dos nossos comentaristas, seguindo o nosso giro de notícias no nosso Connect Sport com o mercado da bola. Vamos falar do Claudinho, que pode deixar a equipe do Zenit da Rússia e desperta interesse aqui no Brasil da equipe do São Paulo, mas segundo informações, a preferência do atleta é seguir no futebol europeu. Segundo informações, o atleta também desperta interesse da Roma da Itália e do Olympique de Marselha da França. Vamos seguir o nosso giro de notícias falando de Frank de Jong. Segundo informações, o Manchester United tem interesse no atleta, porém o Barcelona pede aí pelo menos 80 milhões de euros para o atleta ser negociado. A equipe de Manchester busca fazer uma proposta que chegue aproximadamente do valor. Segundo informações, a proposta do Manchester United pelo atleta gira em torno de 65 a 70 milhões de euros. E finalizando aqui o nosso giro de notícias, vamos falar de Ziyech. Ziyech, um marroquino que atua pela equipe do Chelsea, desperta interesse do Milan da Itália. Bom, Gabriel, o que você analisa sobre essas movimentações? Começar falando aí do Claudinho, né, cara? O Claudinho que surgiu muito bem aqui no Bragantino, foi pro Zenit, teve a questão da guerra lá, né? Muitos jogadores do Brasil estão saindo, né? Inclusive, muitos já saíram da Ucrânia, né? Agora o Claudinho deve estar saindo do Zenit, assim também como o Miguel Alberto saiu. Inclusive, tem outros jogadores brasileiros no Zenit, né? Como é o caso do Wendel também, o Douglas Santos. Então, assim,
Acho que o Claudinho, cara, na minha opinião, seria um retrocesso para ele voltar para o futebol brasileiro, né? Eu acho que ele está mais do que certo de seguir na Europa, ele tem bola para jogar na Europa, né? Roma, não é à toa que o Roma e o Olympique de Marseille querem eles, né? São duas equipes assim que vem embalado. Então, assim, acho que o Claudinho tem sim condições de jogar no futebol europeu e é um cara que vai crescer ainda mais e pode fazer parte desse novo ciclo, né, da seleção brasileira quando acabar essa Copa do Mundo agora, né, rumo aí aos Estados Unidos em 2026, Estados Unidos, México e Canadá, né, onde vai ser a Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que o Claudinho faz parte desse ciclo. Eu acho que ele tem tudo para continuar na Europa e jogando no futebol de alto nível. Eu acho que ele tem totais condições para isso. Já o Frank de Jong, né, cara, eu acho que ele tá saindo mais por uma questão financeira mesmo, né, o Barcelona tá quebrado financeiramente, né, impressionante como destruíram o Barcelona que até, vamos botar aí, 6 anos atrás, tinha Messi, Suárez, Neymar, Iniesta, tinha o Xavi, tinha o Mascherano, o Piqué, então assim, o Jordi Alba, Busquets, era um timaço e de repente parece que esse time desapareceu, né, alguns jogadores continuam ainda, mas já estão ficando mais velhos, como é o caso do Busquets, do Piqué, do Jordi Alba, né, então assim, o Barcelona parece que acabou e parece que realmente a equipe não tem mais dinheiro, né? Essa diretoria nova está tentando consertar as besteiras que as diretorias antigas fez. Então, assim, eu acho que o Barcelona está tentando se reformular e é uma venda que pode ser boa, né? O Barcelona tá esbarrando nessa questão financeira há algum tempinho já para ações novas. Tem a base, né? Como sua grande fonte da juventude, podemos dizer assim, né? Com o Gavi, com o Pedro, com o Nico Gonçalves. Então, assim, o Barcelona está tentando se reformular e a venda que o Barcelona queria fazer, vai tendo que fazer por questões aí financeiras, né? E lá, eu acho que o Frank de Jong vai reencontrar o Erik ten Hag, né? Que é um cara que ele conhece muito bem, até porque ambos comandaram o Ajax naquela campanha magnífica, né? Na Champions de 2019. Vai reencontrar também, né, o Van de Beek, que também vai voltar ao Manchester United. Então, assim, o Manchester United, com essa contratação, tem tudo para melhorar cada vez mais o meio campo. E o Ten Hag, que também que é o Anthony, né? Então, assim, quer fazer um Ajax 0.0, né? Quem sabe pode trazer o Delight também, né? Não sei, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma contratação muito interessante do United, uma equipe que não vai disputar a Champions esse ano, vai disputar a Europa League. Então, assim, tem que focar na Premier League para fazer uma boa campanha e ter tudo para conseguir fazer uma excelente campanha. E o Ziyech, né, cara? O Ziyech também, outro cara que era do Ajax, né? Aliás, aquele time do Ajax era brincadeira, né, rapaziada? O que jogava aquele time era realmente... Ele era destaque, né? Uma coisa impressionante. Muito. Jogava na ponta direita, né? Era ele, tinha o David Neres, tinha também, né, o De Jong e o Van de Beek no meio, tinha lá na zaga, né, o Delight, tem o Blind, que hoje tá na Ajax também, o goleiro Naná. Era realmente um time que dava gosto de ver jogar, né? Então, que tirou a Juventus e do Cristiano Ronaldo, tirou o Real Madrid e ficou por um segundo de chegar à final, se não fosse o gol do Lucas Moura, né? Aquele histórico gol do Lucas Moura, onde ele faz um hat-trick jogando pelo Tottenham. Então, assim, o Ziyech é um cara, como você bem disse, era o destaque do Ajax, né? Foi pro Chelsea e acabou não virando tudo isso. É um cara também que tem uma questão comportamental também, né? Inclusive se aposentou da seleção marroquina por briga com o treinador, né? Então, assim, é um cara que talvez para ele possa ser uma boa ir pro Milan, né? Eu acho que seria uma contratação interessante. No Chelsea, essa temporada, ele perdeu muito espaço com o Tuchel, não era mais o titular, né? Vinha muito do banco, mas é um cara que tem uma carotinha muito boa, finaliza como ninguém. Então, se realmente for pro Milan, vai ser uma boa contratação. E o Milan tá se movimentando, né, cara? Eu tô reparando aqui, né, nas nossas pautas do mercado da bola, né? Pelo menos aparece o Milan umas 3, 4 vezes, assim, né? Impressionante, né? Já se falaram do Renato Sanches, né? Falaram também aí de outros jogadores também, né? O Milan que realmente tá tentando se reforçar, né? E tá tentando, né? E eu acho que se o Ziyech for pro Milan, realmente será uma boa contratação, né? Até para reencontrar o melhor futebol dele, né? E é bastante interessante, Gabriel. A gente veio aí o Milan buscando, né, se reforçar para se tornar um time forte aí para essa próxima Champions League. Bom, Daniel Godoy, já seguindo a nossa pauta, o nosso giro de notícias, faça a sua análise. Bom, primeiro eu vou falar sobre o Claudinho, tá? Eu acho que seria um retrocesso na carreira do Claudinho voltar ao Brasil nesse momento. Eu acho que ele ainda tem bola para jogar na Europa, mas caso ele fosse para São Paulo, seria uma grande contratação, tá? Seria uma grande contratação. Eu acho que ele jogaria tranquilamente aqui no Brasil e viria para ser o craque do time, na minha opinião. Falando agora sobre o Ziyech jogou bem no Chelsea, tá? Eu acho um ótimo jogador. Agora, ele também tem um problema interdisciplinar, né? Ele acabou não se dando bem com o técnico da seleção marroquina, mas, se você ver, em questão de bola, eu acho que ele pode dar muitos frutos ao time do Milan, né? E o Milan vem se movimentando, né? O Milan parece que está mais rico do que nunca. Além do Ziyech também quer contratar o Renato Sanches. Enfim,
entre outros, né? Qual outro? A De Jong. Bom, o De Jong, eu acho que ele poderia continuar no Barcelona, porque eu acho que o Barcelona tem muito mais camisa que o Manchester United. Além disso, o Barcelona é um time que está jogando a Champions. Agora, o time catalão não tem dinheiro para mantê-lo, né? A gente percebe que a situação do Barcelona vem bastante complicada, deixada pelo presidente José Maria Bartomeu, que inclusive foi preso. Mas, enfim, né? Eu vejo que o Barcelona ele quer passar por um processo de reformulação e, para se reestruturar, precisa, em alguns momentos, acabar vendendo jogadores importantes. É isso aí. Mas seria uma ótima. Peraí, rapidinho, mas seria uma ótima contratação para o time do Manchester United, né? A gente percebe que o Manchester United está tentando reformular, trouxe, inclusive, especulou o Rafinha, também pode trazer o Antony e agora o De Jong, né? Então, eu acho que faria um ótimo meio de campo e ataque ao lado do Cristiano Ronaldo, caso ele permaneça na equipe inglesa. Volto para você, Gomes. É isso aí, análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E seguindo o nosso último giro de notícias do nosso Connect Sport de hoje, falando do futebol brasileiro, né? Temos técnico novo atuando, agora comandando na Série B o Sport que tinha anunciado a demissão do técnico Gilmar Dalpoz, agiu rápido e contratou o técnico Lisca. E vamos voltar ao futebol europeu, falando agora de PP, destaque da equipe do Porto, o atleta que atuou no Grêmio. Segundo informações, o Porto teria recusado uma proposta de 35 milhões de euros do Newcastle da Inglaterra. Bom, já aproveitando, eu vou mudar um pouco a dinâmica. Daniel, faça suas análises aí sobre esse giro de notícias. Daniel? Vamos lá, né? Bom, o Lisca doido, eu achei desnecessária, concordo. Eu achei desnecessária a demissão do técnico do Sport, tá? Porque o time formava a 4 jogos sem vencer. Não estava nem perdendo, né? Tinha 3 empates. E, além disso, estava na luta. Então, desnecessária essa demissão. Então, achei errado. Agora, o Lisca é um cara que já é acostumado a jogar Série B. Bom, tivemos um pequeno problema com a conexão do nosso e falando agora comentarista. sobre Agora voltou. O sinal dele tá meio estável, mas agora parece que tá ok. Pode seguir com o seu comentário, Daniel. Não, eu achei. Vamos lá, né? Eu achei. Tá. Eu achei desnecessária essa demissão do técnico do Sport, porque por mais que a equipe estava a 4 jogos sem vitória, o time não vinha perdendo, né? O time vinha empatando. O time do Sport, apesar de tudo, ainda estava na briga, né? Então, eu achei a demissão totalmente desnecessária. E é por isso que o futebol brasileiro não cresce. Mas, em relação ao Lisca, bom, o Lisca, ele é um técnico que ajudou a subir vários times, tá? Por exemplo, o América Mineiro, ele é o rei do acesso, acaba sendo bastante importante na Série B para muitos times. Eu acho, portanto, que o Sport ele pode colher bons frutos. Falando agora sobre o PP, né? O PP que jogou no Grêmio não tem tanto espaço na equipe do Porto, né? Mas então eu acho que ele pode acabar sendo emprestado, talvez para um time menor e conseguir render mais. É isso aí. Agora é com você, Gabriel Santos. O que você analisa aí do Sport agora com o técnico novo Lisca e também o Porto, né? Que a gente tanto falou aqui que só vendia, agora a gente só tá trazendo notícia do Porto recusando proposta, né? A primeira por Otávio e agora pelo PP. Né? Não, o Lisca, cara, eu acho que o Lisca é um cara que realmente é o personagem do nosso futebol, mas ao mesmo tempo é um excelente técnico, cara. Teve boas campanhas, né? Inclusive uma bem marcante, inclusive no Nordeste, né? Com o Ceará, né? Ele é muito querido lá no Ceará, né? Onde ele tira o Ceará de quase um rebaixamento para a Série C, né? No ano seguinte leva o Ceará à Série A, né? O Ceará à Série A. Então, assim, é um cara que conhece muito bem a Série B, como bem disse o Daniel, e vai ser um cara importante para o esporte, né? Se o esporte quer retomar os caminhos da vitória, realmente estava numa sequência muito difícil, eu acho que ele apostou no cara certo, um cara que é doido, que gosta de futebol, né? Teve um trabalho recentemente no Vasco, que não foi muito bem, é bem verdade,
né? Também teve trabalho no internacional, mas é um cara que, na minha opinião, já poderia estar treinando um time de Série A, porque ele conhece de futebol e falta ele talvez um elenco mais robusto, né? E eu acho que ele não teve isso nas últimas equipes dele, e agora no esporte, quem sabe ele não consegue o Leão da Ilha de volta à Série A. Já falando do PP, eu discordo do Daniel. O PP vem sendo um dos destaques do Porto, né? Na última temporada jogou muito bem, né? Fazendo grandes gols, fazendo grandes partidas. Inclusive, né? Acho que quando o PP foi vendido, né? Ele era reserva, no Grêmio, ele era reserva do Cebolinha, né? E de repente os dois são vendidos. Acho que ninguém ia adivinhar que quem ia dar certo na Europa, quem ia continuar na Europa e ia ter uma sequência boa ia ser o PP, né? Muita gente dizia que o Cebolinha ia chegar na Europa, ia deslanchar, né? O Cebolinha agora está voltando ao Brasil e desculpa. Enquanto isso, o PP, né, tá sendo aí assediado por vários clubes da Europa, né? Inclusive o Newcastle, que está oferecendo 35 milhões de euros por ele, e é um cara que vai fazer parte também, né, desse novo ciclo da seleção brasileira. Aliás, Gabriel, só mudando de assunto aqui, o que estamos bem de ponta é brincadeira, hein? Se a gente pegar aí, para a próxima geração, tem o PP, Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, Rodrigo, David Neres também, se recuperar bom futebol também, é um cara que pode voltar a ser esse jogador também, né? Então, assim, o Brasil pelo menos tem uns 6, 7 jogadores por essa posição, né, que possam aí suprir a saída de Neymar, né, que já disse que é a última Copa do Mundo dele, né? Então, assim, o Brasil tem tudo para se tornar também ainda cada vez mais uma grande potência no futebol mundial, a seleção brasileira, sem dúvida alguma, e o PP é um desses caras, né, que realmente vem crescendo muito, e tomara, né, que o próximo treinador fique de olho nele, né, para ele não acabar caindo em Portugal, né, ou na Itália, porque eles não aguentam mais ver jogador brasileiro indo jogar na Itália e em Portugal, jogadores que poderiam estar na seleção brasileira, né, como é o caso, por exemplo, do Jorginho, do Thiago Alcântara, por exemplo, que está na Espanha, né, então a gente tem que parar de dar esse mole e perder jogadores para seleções, para as outras seleções. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. E já seguindo no nosso programa, aproveite, Gabriel, e já mantenha quem nos acompanha bem informado com o Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel, vamos juntos então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje, começando com uma notícia um pouco complicada para nós, né? A Beatriz Haddad Maia, que tinha realmente conseguindo uma sequência incrível antes do torneio de Wimbledon, acabou caindo na primeira fase, né, no torneio lá de Londres, né? Acabou perdendo para a Juvan, a eslovena, por 2-1, né? Ela perdeu o primeiro set por 6-4, recuperou o segundo também por 6-4, só que no último set acabou tomando um 6-2 e acabou sendo eliminado do torneio de Wimbledon na primeira rodada. Infelizmente, uma pena, né? A Bia, que realmente já conseguiu uma campanha incrível, mas assim, para a sorte dela, o torneio de Wimbledon não conta pontos na ATP, né? Porque a ATP rolou uma briga, né, da ATP com o Wimbledon, porque o Wimbledon proibiu a presença de jogadores russos e bielorrussos, né, na competição, e com isso a ATP aí, com sanção aí o torneio de Wimbledon, acabou tirando os pontos, né? Ou seja, quem ganhar o Wimbledon não vai ter pontos no nos nas próximas semanas pós o torneio de Wimbledon, né? Mas continuando, ainda assim, no torneio de Wimbledon, Rafael Nadal está jogando nesse exato momento contra o argentino Francisco Cerundolo e está vencendo, né? Ele já venceu o primeiro set por 6-4 e está vencendo o segundo set por 6-3 e vai aí rumo ao último set para tentar a primeira vitória. Ele que é o grande recordista de Grand Slam, já são 22 Grand Slams na carreira e está em busca do 23º e está nessa briga aí ferrenha junto com o Novak Djokovic, que também está disputando e venceu ontem e já está na segunda rodada. Continuando então, vamos falar agora da Liga das Nações de Vôlei Feminino, né, que começou hoje com Brasil e China, inclusive começou e ainda está acontecendo, e o Brasil está vencendo por 10-6 o quinto set, né, o Brasil começou abrindo 2-0, fez 25-20 no primeiro, 25-23 no segundo, a China empatou com 25-18 no terceiro e 25-21 no quarto, e nesse momento o Brasil está a 5 pontos de conquistar a vitória na Liga das Nações, e amanhã eu trago o resultado, e tomara, né, o Brasil aí muito próximo de conquistar mais uma vitória na Liga das Nações de vôlei feminino. Agora, mudando de esporte, vamos falar de basquete, né? Essa semana o Brasil começa aí a caminhada em mais uma fase das eliminatórias para a Copa do Mundo, que acontece no ano que vem, no Japão e nas Filipinas. O Brasil, então, enfrenta nessa rodada, né, que bem inferior à seleção brasileira, né? Começando aí, enfrentando a seleção da Colômbia e depois pega a seleção do Uruguai. O Brasil começa, então, aí agora nessa partida no dia 28 de junho, né, no dia 30 de junho, na verdade, desculpa, né, a estreia aí nessa fase, e depois joga no dia 3 de julho o Brasil, que tem os seguintes jogadores, né? Vamos juntos então mostrar aqui quem vai disputar essa fase com o Brasil, né? Os armadores são Elinho, Rafa Luz e Marcelinho Huertas, né?
Nos alas são Jorginho e Guideodato, os alas amadores. Agora sim, os alas Danilo Fusaro e Rafael Manford. Os alas pivôs são Gabriel Jaú, Rafael Mineiro, Lucas Dias, Bruno Caboclo e Renan Lenz. E os pivôs são Lucas Mariano e Wesley Castro. Então, essa é a convocação da seleção brasileira que vai disputar essa fase das eliminatórias. Vamos torcer para o Brasil, então, sair com bons resultados desses confrontos. Já falando agora de salto ornamental, a brasileira Ingrid Oliveira ficou na quarta colocação no Mundial de Físicas. Ela acabou aí, infelizmente, ficando muito perto da medalha, mas mesmo assim foi suficiente para fazer o melhor resultado da história do Brasil em saltos, né? Ela ficou em quarta colocação na final. Excelente campanha da Ingrid, ela que teve uma carreira de muito altos e baixos, né? Inclusive teve uma situação onde ela tirou nota 0 no Pan-Americano, né? Teve a questão psicológica dela muito abalada, e agora parece que ela está recuperando o seu bom nível e chegou em quarto no mundo, né? Então, quem sabe aí ela não vem firme e forte nas Olimpíadas de 2024 para, quem sabe, buscar esse tão esperado medalha olímpica, né? Que seria realmente uma coisa muito importante. E já continuando nesse mesmo esporte, Rafael Fogaça foi na final do trampolim, né? Ficou em 10º na semifinal e acabou se classificando muito bem. E lembrando que ele tem apenas 18 anos, né? E essa final vai ser disputada hoje, e amanhã eu trago qual foi o resultado aí do nosso brasileiro. Vamos torcer para ele. E só para atualizar, o Brasil continua vencendo no vôlei, hein? Então, esse foi a notícia do Minuto Olímpico de hoje, e amanhã eu volto com muito mais para vocês. É com você, Gabriel. É isso aí, meu xará, um Minuto Olímpico aí com informações aí em tempo real do vôlei, né? Bom, eita... Tá rolando, tá 11-9, vamos torcer pro Brasil. É isso aí. Bom, com essas notícias do Minuto Olímpico, estamos encerrando o nosso Connect Sport de hoje com chave de ouro. Agora ele voltou. Daniel, vi que no momento que o Gabriel fazia um comentário, você queria fazer alguma observação? Pode trazer a sua análise. Tá, rapidinho. Não, rapidinho, é sobre o Lisca. Bom, toda vez que o Ceará tá na ruim, né? É isso aí, tá uma instabilidade hoje a internet do nosso comentarista. O programa ao vivo é assim. Eu posso tentar decifrar, Gabriel. Eu acho que ele falou que toda vez que o Ceará está ruim, ele chama o Lisca. Eu acho que era isso que ele ia falar. Eu acho que era isso. Decifrar aqui um pouco. A internet hoje dele não tá colaborando. Pessoal, pedimos perdão aí que acompanha nosso Connect Sport. Programa ao vivo é assim, às vezes tá sujeito a cair a conexão da internet dos nossos comentaristas, mas a gente tá aqui procurando a cada dia melhorar e fazer um programa de qualidade para todos vocês que nos acompanham. Bom, pelo jeito a internet dele tá instável hoje, não tá tendo uma conexão de qualidade, e por isso a gente vai encerrando o nosso Connect Sport dessa terça-feira, agradecendo a você, meu comentarista Gabriel, pela sua excelente participação no nosso Connect Sport de hoje. É isso aí, meu amigo. Vamos juntos. Hoje o programa foi muito legal, né? De muita informação, bastante conteúdo. E é isso, vamos que vamos. E amanhã eu tô de volta. E se Deus quiser, com a vitória do Brasil, hein? Faltam só 2 pontos, hein, galera? Vamos torcer aí. Valeu. É isso aí. Amanhã você noticia com a vitória do Brasil. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Valeu, Gabriel. Um abraço, meu comentarista. E também a internet do nosso comentarista Daniel acabou não voltando, mas agradecendo ele pela análise do programa de hoje, desejando um abraço para ele. E amanhã estamos de volta trazendo um programa de qualidade. Agradecendo também a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport dessa terça-feira, desejando a todos vocês uma ótima tarde. E lembrando, você que ainda não nos segue, nos acompanhe na Connect Brasil TV SP nas redes sociais, para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a toda a programação da Connect Brasil TV SP. Bom, desejando a todos vocês uma excelente tarde, uma ótima tarde, e amanhã estamos de volta com o nosso Connect Sport a partir do meio-dia. Tchau, tchau.